Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Olá, eu sou Elisângela, sou psicóloga clínica e estou aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre um pouquinho sobre ansiedade, especialmente nesse tempo de pandemia. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente precisa pensar que esse é um processo natural do ser humano em qualquer situação onde haja uma necessidade de adaptação. E nesse período de pandemia, o que eu percebi é que nós tivemos que nos adaptarmos muito rapidamente às diversas situações do nosso cotidiano. E é claro que isso vai gerar muito mais ansiedade nas pessoas do que naquele tempo onde havia o normal que a gente fala. E por que é tão difícil adaptar? Porque de repente você deixa de ir para o trabalho todos os dias, pegar o transporte público, pegar o seu carro, sua bicicleta e ir para um local e você passa a ter que adaptar o seu trabalho junto com o seu ambiente familiar. Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você abre a porta, daquele quarto, daquele escritório do home office e já tem ali, toda a criançada, seu companheiro, sua companheira e todos os problemas domésticos. Antes, parece que ficava mais fácil a gente dividir entre agora é a hora do trabalho e agora é a hora de ir para casa descansar. E hoje tudo se misturou. Nós fomos invadidos na nossa privacidade. E isso tem gerado muita ansiedade, muito transtorno, muita irritação por parte eu acredito que da grande maioria da população mundial, porque é uma situação mundial. Se antes eu deixava meu filho na escola, hoje eu tenho a escola dentro da minha sala, Eu tenho a professora dentro do meu lar. Eu tenho os meus clientes dentro do meu lar. Eu não vou mais para o comércio para vender. O cliente ele acessa ali aquele ambiente através da tecnologia. E aí eu não desligo, eu não descanso, eu tenho dificuldade de desacelerar. Por quê? Porque eu estou ali no WhatsApp e o cliente o tempo inteiro está ali mandando a mensagem para mim. O tempo todo eu tenho uma mensagem da escola das crianças, mandando uma atividade, mandando tarefa, e um monte de outros problemas para que eu possa solucionar. Outra questão que aparece bastante, que é fator de ansiedade, é o medo da morte. Nós ocidentais, a gente não tem muito contato com esse tema morte, é um pouco ainda tabu. E a gente dificilmente pensa nisso, só que nós fomos obrigados a pensar na possibilidade da minha morte, da morte das pessoas que eu amo, dos meus amigos. E isso gera angústia, gera sofrimento, porque o tempo inteiro eu estou com medo de quê? De que alguém se contamine, de que alguém esteja doente. Eu fico imaginando quem usa transporte público, o quanto não deve ser estressante você naquele coletivo, com várias pessoas, que a higienização não é feita como, por exemplo, quando você vai num lugar que não é tão coletivo e você tem álcool gel e você tem máscara, mas ali não, ali tem várias pessoas. Então, quer dizer, quando eu preciso sair de casa também para trabalhar num período de pandemia, eu tenho todo esse medo de contaminação, seja no transporte, seja no supermercado, seja em qualquer lugar que eu vá. Eu preciso o tempo inteiro estar preocupado em usar um equipamento de proteção individual, que é a máscara,
Alguns profissionais usam o óculos de proteção. Os profissionais de saúde, então, usam uma parafernália ainda maior. E a máscara, né, e o álcool gel passou a ser acessório obrigatório nas nossas bolsas e no nosso rosto. E se eu toco em alguma coisa, eu posso pensar, e aí, será que eu me contaminei? Será que ali estava limpo? Será que ali estava higienizado? Ou seja, tem esse medo da contaminação e com relação à saúde também tem o medo de ficar doente por de outras formas, por exemplo. Em período de pandemia, as pessoas estão com medo porque espirram, porque amanhecem um dia onde a garganta está um pouco irritada, né? Ou então está com o corpo mais adoecido, né? Mais cansado, mais fadigado. E aí ela começa com o pensamento: nossa, será que eu estou com Covid? Nossa, será que aquele dia que eu fui no supermercado e fiquei um tempo a mais, ou então que eu encontrei com fulano, ciclano, aconteceu alguma coisa? E se eu ficar doente, como que eu vou ao hospital? Porque o hospital é lá que tem, né, um número maior de pessoas contaminadas. Ou seja, várias situações envolvendo a saúde, tanto individual quanto do coletivo, e que geram muita ansiedade nas pessoas. A pandemia também trouxe problemas sociais e econômicos, ou seja, nós temos hoje um índice altíssimo de desemprego e um nível de pobreza que antes não era tão visível, pelo menos na região que eu moro em Goiânia. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, nós não tínhamos um número de pedintes nos semáforos como a gente tem hoje. Não era visível uma quantidade tão grande de pessoas que estão morando nas ruas e que às vezes a gente passa e vê que debaixo ali daquela marquise, antes não tinha uma família lá e agora tem. Inúmeros lares, pelo menos um membro da família perdeu o emprego. E eles tiveram que se readaptar novamente, a questão da adaptação, toda a questão financeira, né? Em contrapartida, a gente pode ver aí que economicamente, pelo fato das empresas terem que ficar fechadas, que a produção em algum momento parou, nós temos um índice altíssimo de aumento em tudo, inclusive nos alimentos. E aí quando você chega no supermercado, que você vai fazer uma compra, que você fala, meu Deus, né? Que valor é esse? Isso também gera ansiedade. Porque eu não sei se o valor que eu recebo hoje vai ser suficiente para mim comprar o básico daqui a uma semana, daqui a 30 dias. Então são fatores que as pessoas têm trazido para o consultório, né? Que as pessoas têm falado dessa demanda como sofrimento. Para quem é estudante, por que os estudantes têm vindo? Para a psicoterapia? Porque eles tiveram que se adaptar ao estudo online. E eu não vou falar nem das crianças aí de 10 anos de idade que sem a menor chance de adaptação estão mantendo um desempenho, mas os adolescentes no geral, ou seja, esses seres cheios de energia, que estavam acostumados a ir para a escola, e conversar, e socializar, e brincar, e rir, eles passaram a ter que ficar confinados em casa, fazendo o quê? Estudando online, onde a interação é baixíssima, nós sabemos disso, e que muitos adolescentes, inclusive universitários, alunos universitários, têm trazido como dificuldade para adaptar esse sistema
porque não houve uma preparação. Nós fomos obrigados olha, a partir de amanhã e pronto, e a gente vai ter que se virar nos 30. Então, são vários problemas que a pandemia traz. Por último, eu gostaria de falar dos problemas de relacionamento. Aquelas famílias que tinham problemas de relacionamento, que já tinham, de certa forma, demandas a serem resolvidas, ou essa demanda se resolveu de uma vez por todas, ou então ela piorou e piorou muito. Então, porque todo mundo estava acostumado a ficar na rua. Então, as crianças estavam para o trabalho, os adultos, aliás, as crianças para a escola, os adultos no trabalho, e a gente só se encontrava à noite em casa, e aí já estava todo mundo muito cansado, deitava e dormia. A gente tinha os finais de semana. Hoje não, hoje nós estamos juntos, né? Uma quantidade de horas muito maior, e nós somos obrigados a conviver com essas pessoas. E essa convivência gera atrito, gera problema de relacionamento, gera mágoa, gera um processo de adaptação muito grande para que as pessoas possam sobreviver a esse momento de profunda transformação da humanidade. Depois, que eu trago isso como sendo alguns dos fatores nos quais as pessoas nos procuram para psicoterapia, e aí? Como que eu faço quando eu recebo isso, Quando toda essa demanda desse meu paciente? Como que eu posso ajudá-lo? E eu diria que a primeira coisa é trabalhar cada item desses citados, no sentido de clarear o que é fantasia e o que é realidade. Que medo é esse da morte, O que ainda precisa ser feito? Que medo é esse da contaminação, do desemprego? Acolher todos esses medos, acolher todas essas angústias e tentar centrar o indivíduo nele para que ele continue se cuidando, para que ele continue se protegendo, para que ele continue ali protegendo as pessoas que ele ama e que ele possa fazer uma adaptação da melhor forma possível. Eu vi muitas pessoas durante essa pandemia com dificuldade de adaptação, porque elas queriam manter, por exemplo, a casa tão organizada quanto era antes da pandemia. E na verdade, isso é impossível, porque a escola está na minha sala, A escola está no quarto do meu filho. O meu trabalho está ali no escritório, no cantinho da casa, ou seja, não é possível manter tão organizado quanto antes, porque as coisas mudaram. Não é possível mais que eu saia de casa para ir, por exemplo, num bar ou num show. E tem gente que sofre por isso, porque agora eu preciso ter um distanciamento maior das pessoas. Tirar o indivíduo, desse comparativo do passado, eu vejo que é de extrema importância, porque nós nunca mais seremos como, nós já fomos um dia. Eu vejo que a educação, o trabalho, ele já está transformado. Muitas pessoas já disseram, olha, não volto para o escritório, vou trabalhar home office e vou alugar um escritório, por exemplo, virtual. Ou seja, não existe mais aquele normal, nós já estamos transformados.
Então eu preciso acolher essa angústia dessa pessoa, mas preciso também trazer ela para a realidade, para esse processo de adaptação. Porque ele vai ter que se reinventar dentro desse processo de mudança. Ele vai ter que viver os lutos, né, de todas as perdas que ele teve durante esse período. Seja esse o luto da perda do emprego, da perda de um parente, né, de um familiar ou de um amigo, seja o luto de praticar uma atividade física que ainda não está liberada, né? Então são vários lutos que nós temos que viver para que a gente diminua essa ansiedade e consiga tocar a vida para frente. É importante também que as pessoas, né, tenham consciência de que não está acontecendo isso, não é só comigo, não é só na minha cidade, não é só no meu país, é no mundo inteiro. Então, eu não sou vítima, né, de uma situação individual, eu estou sendo vítima de uma situação coletiva. E eu preciso, né, diante disso, desenvolver o quê? A minha gentileza. Eu preciso desenvolver o meu amor, para que eu consiga lidar com tudo isso de forma mais leve, de forma mais plena, de forma mais positiva. O que eu posso fazer além disso, para que eu diminua a ansiedade? Na oportunidade, pratique atividade física. Vai ajudar você a melhorar a sua condição, né, de respiração. E isso gera também hormônios aí da alegria e da felicidade, como a gente diz. Tenha um hobby para você passar seu tempo. Muitas pessoas ficaram uma parte do dia ociosas. Então, tenha um hobby, vai fazer alguma coisa, né, pintar, desenhar, bordar, qualquer coisa que te dê prazer. E evite televisão no sentido de muitas notícias negativas. Nós não temos que ficar alheios ao que está acontecendo, mas assistir a mesma notícia 3 vezes por dia, como eu já vi pessoas, né, em 3 jornais diferentes, de canais diferentes, ali é o mesmo que procurar uma forma de ficar adoecido. Então saiba o que está acontecendo, mas evite esse excesso de informação que vai fazer com que você perca o eixo. Então foque em si mesmo. E a psicoterapia, ela vai poder ajudar o indivíduo a centrar nele mesmo, a se adaptar melhor a essas situações, a ver os pontos que tem de positivo, que ele tem vivido nos últimos tempos, independente das coisas ruins que também ele tem vivido, para não focar só no que é ruim, e vai fazer com que ele se conheça melhor. Então, não perca a oportunidade, tá, de fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E eu convido todos para experimentar, sabe, essa coisa tão mágica, tão maravilhosa que é a psicoterapia, né? Tanto individual, hoje tanto do ponto de vista presencial quanto online, ou seja, hoje a gente consegue atender pessoas do mundo todo através da informática e da tecnologia. Isso é uma experiência única que somente aqueles que vivem o processo que sabem quanto a vida fica mais leve, com menos ansiedade, com menos depressão e que a gente possa ser feliz. Eu espero ter contribuído com vocês. Um abraço fraterno, um beijo no coração e bom crescimento para todos nós.
Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.